Os políticos cearenses, citados diariamente como os nossos líderes, sofreram derrotas fragorosas em suas cidades na votação, no resultado da eleição do último domingo. Começando pela senadora suplente Augusta Brito, que até bem pouco tempo foi secretária de articulação política do governo Eumano de Freitas, como foi para o cargo porque seria uma grande articuladora. Pois bem, ela não soube articular no seu próprio município, Graça, lá na Serra da Ibiapaba, onde ela inclusive foi prefeita por mais de uma vez. Lá, o petista Gardel Gonçalves foi derrotado. Deputado José Guimarães, que controla o PT cearense, perdeu em sua terra natal, Quixeramobim. Lá, o petista Paulo Ferreira ficou em terceiro lugar. Em Iguatu, o deputado Agenor Neto, que é vice-líder do governo na Assembleia Legislativa e que até bem pouco era o controlador político do município, representando o MDB, viu seu filho Ilo Neto ser derrotado por um advogado que nem lá residia. Ele não, o advogado que derrotou o filho do Agenor Neto, no caso, o Ilo Neto, morava aqui em Fortaleza, onde exercia a sua profissão como chefe do setor jurídico do grupo Edson Queiroz. No caso, o advogado Roberto Costa Filho. Embora o seu pai, o Roberto Costa, décadas passadas, ainda quando era muito novo, ele já é falecido, tenha sido o prefeito lá daquele município, lá de Iguatu. O Eunício Oliveira, o deputado federal presidente estadual do MDB, perdeu em sua terra, Lavras da Mangabeira, apoiando a candidata Jade Gomes, que é do União Brasil. Lá o MDB está tão liquidado que nem candidato a prefeito teve. Eunício sequer conseguiu eleger em Lavras da Mangabeira um dos sobrinhos, o Neto Oliveira, que, por sinal, é irmão do deputado estadual. O Neto Oliveira não foi eleito vereador em Lavras da Mangabeira. O rapaz só conseguiu 379 votos. Essas lideranças, lógico, já não são tão líderes como diziam ser e como aparentavam ser até o presente momento. É urgente que a sociedade cearense comece a pensar em ter novos representantes políticos. O Estado não está precisando apenas de uma oxigenação política. O Estado está precisando de quadros para a política, que nós não temos mais quadros políticos que possam realmente nos representar. Vejamos a qualidade da nossa representação política na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados e no Senado da República. É o momento, aliás, já está passando do momento de estimularmos o surgimento de novos
nomes para a política do estado do Ceará. Quem diria o ex-deputado João Alfredo ser acusado de infidelidade partidária? Pessoas do PSOL, agremiação em que ele é filiado, dizem que Alfredo, ex-deputado federal e estadual, para garantir o emprego público, traiu o candidato do seu partido a prefeito de Fortaleza, Técio Nunes, fazendo declaração pública de voto no governista Evandro Leitão. Triste fim político de um jovem que, embora tenha sido servidor público, é empregado pelo pai, ex-deputado estadual e ex-conselheiro do extinto Tribunal de Contas dos Municípios, sempre defendia a bandeira da esquerda. Hoje é o primeiro dia de sessão na Assembleia Legislativa e na Câmara Municipal de Fortaleza, depois do fatídico 6 de outubro, para muitos dos políticos que têm mandatos de deputado e de vereador. Também é dia de comemorações. Vários deputados e vários vereadores, os vereadores reeleitos e os deputados com vitórias de seus candidatos a prefeito nos vários municípios cearenses. É evidente que o Agenor Neto, por exemplo, não tem razões para comemorar. Pelo contrário, talvez nem compareça à sessão da Assembleia. Luiz Pontes, ex-senador da República, está vivendo momentos de grande satisfação com a eleição do filho, Osíris Pontes, para a prefeitura de Massapê, terra da família Pontes, de onde saiu a grande figura humana de Osíris Pontes, o avô do prefeito eleito. O senador Osíris, de quem o prefeito eleito não herdou apenas o nome, era uma figura cordial que, como os irmãos, inclusive Pontes Neto, ex-deputado estadual, caçado e preso pela ditadura militar de 1964, médico qualificado, foi retirado da prisão em Fortaleza para operar de urgência o comandante da 10ª Região Militar em Fortaleza, por ordem do próprio general, mandou retirar o médico Pontes Neto da prisão onde estava, por ordem da ditadura militar, para operá-lo de urgência em Fortaleza. E Pontes Neto o fez com a maestria, como se fosse aquele general, o seu algoz, ou um dos, como se ele fosse um dos amigos do próprio médico, lá do município de Quixeramobim. Pontes Neto tem origem lá, a família toda de Massapê, mas ele viveu um bom tempo da sua vida lá em Quixeramobim, onde havia construído um hospital. Pois bem, nós estamos aqui para falar do Osíris Pontes, que foi neto, que foi eleito prefeito do município de Massapê. Ele, o Osíris, é orgulho dos seus pais, não apenas por reunir as boas qualidades do avô,
mas principalmente por mostrar, novo como é, ter qualidades e aptidões políticas que poderão fazê-lo um dos qualificados homens públicos do Ceará. Luiz Pontes, um cavalheiro, embora ainda preso ao leito por sequelas da Covid, experimenta este momento gratificante. Ele que também foi e continua sendo um dos políticos que merecem respeitos no estado do Ceará. Parabéns, Luiz. Parabéns, Osíris. O Tribunal de Contas do Estado do Ceará vai iniciar uma fiscalização especial em vários municípios cearenses para saber como dar-se-á a transição no dia 1º de janeiro do próximo ano. É preciso, o Tribunal de Contas do Estado, é preciso ter uma visão especial, ou uma atenção especial, sobretudo nos municípios, onde os prefeitos foram reeleitos. A casa deve estar bem desarrumada, principalmente aqui no município de Aquiraz, que município de Aquiraz tem sido motivo de observações não muito lisonjeáveis pela má administração do prefeito, que, mesmo assim, conseguiu ser reeleito. A coisa lá parece, as finanças parecem não estarem bem em ordem. Não só em Aquiraz, como em outros municípios. Pode ser também em Maracanaú, por exemplo, onde o prefeito foi reeleito. Aliás, o prefeito foi reeleito, o Roberto Pessoa, mas amarga a tristeza de não ter conseguido ver o neto que ele apoiou como candidato a vereador em Fortaleza. A frustração do rapaz e do avô devem ser realmente grandes. Nós apresentamos ontem aqui um vídeo em que o deputado Moses Rodrigues, deputado federal, estava sendo ameaçado de prisão, inclusive de ser algemado. Não foi, porque ele é um jovem, deve estar com muita força ainda, e reagiu jogando as algemas de um policial federal no chão. Pois esse vídeo já está em poder do ministro da Justiça, encaminhado pelo presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, cobrando providências contra a arbitrariedade cometida por policiais federais no domingo na cidade de Sobral. Vamos rever o vídeo. Ele vai. Qual foi o crime, hein? Ele vai, Conrado. Não precisa disso não, rapaz. Qual foi o crime? Não precisa disso. Ei, cara, não precisa disso. Não precisa. Ele vai, pô. Ele vai. Não precisa disso não, rapaz. Isso daí. Conrado, ele vai. Vou algemar o deputado federal aqui. Ele vai, Algemar? Tá se dispondo aí, você tá forçando a barra. Qual foi o crime, hein? Ele vai. Calma. Abuso de autoridade.
autoridade, meu amigo. Vai, rapaz, ele vai. Qual foi o crime, hein? Mas não disseram qual foi o crime ainda. Agora você faz foto ali, pô. Ele vai no carro dele. O acordo vai ser... Não, o acordo vai ser o carro. O senhor vai dentro do viatura. Dentro da viatura. Por que você está se explorando, Rodrigo? Por que nós passamos todo dia aqui? O senhor não sabe o que está acontecendo. O senhor não sabe o que está acontecendo. Estamos aqui diretamente ao vivo. Você tem que se colocar e você tem que colocar na minha pele. Eu não queria esse papel para vocês, não. E não te dá deixando no carro. O policial vai no carro. Bom, esse vídeo, repetindo, já está lá com o ministro da Justiça. Ontem eu mandei uma mensagem para uma fonte ligada à deputada federal Luiziane Lins, só fazendo uma pergunta. E agora, José? Não tem aquela música, né? E agora, José, para onde? Aí ele me responde, fumo. Luiziane não vem para Fortaleza. Aí eu digo, a situação do Catanha é muito difícil. Aí ele diz, vamos conversar com eles do lado branco do PT, para saber mesmo qual é a questão, se é guerra quente ou é guerra fria. Aí eu pergunto, qual é o lado branco? Aí ele responde, Camilo Santana, é o lado que não veste vermelho. E encaminha logo em seguida um comentário de um site ligado ao PT, onde nesse site está apresentada uma conta que se diz que se campanha política pudesse ser analisada assim, aí ele diz aqui, para o segundo turno da eleição em Fortaleza, André Fernandes poderá ter o apoio do capitão Wagner e do Eduardo Girão, pela ideologia de direita, conservadora. Aí diz, dá os números aqui, André Fernandes, 562.305, naturalmente, votos. Capitão Wagner, 159.426. Eduardo Girão, 14.878. Total, 736.609. E Evandro, possivelmente, diz ele aqui, do prefeito Sato, querendo dizer apoio do Sato, e dos candidatos Técio Nunes e George Lima. E dá os números desses. Evandro Leitão, 480.170. José Sarto, 164.402. Técio Nunes, 8.923. George Lima, 6.803. Total, 660.302 votos. Se esta conta prevalecer, diz ele, o André será eleito prefeito de Fortaleza com uma diferença de 76.307 votos a favor dele. Aí ele diz, para completar o quadro, como superar estas dificuldades? Aí escreve algumas coisas aqui de interesse direto do grupo da deputada federal Luiziane Lins. Cita um texto aqui, escrito pelo Souza Júnior, que é o responsável por um site aqui, Atitude Popular.
para concluir dizendo que os petistas ligados a Camilo Santana já estão soltando informações responsabilizando a Luiziane Lins por uma possível derrota do Evandro Leitão. A avaliação dele de números, tudo bem, mas não é bem assim, porque nós entendemos que o pessoal do PDT, ligado ao Sarto, ao Roberto Cláudio, ao Ciro Gomes, esse pessoal não votará em Evandro Leitão. Repetindo o que nós já dissemos aí, comentamos, inclusive no blog do Edson Silva, esse pessoal prefere intimamente, não vai dizer publicamente, prefere que o futuro prefeito de Fortaleza seja o André Fernandes. Para eles é menos complicado como grupo político. Pessoal ligado ao PDT que deve migrar para uma outra agremiação, sobretudo se houver a fusão do PDT com o PSDB. Aí não migrariam, ficariam no mesmo partido com uma outra denominação. Não é correta a avaliação de que este argumento que apresentamos seja para daqui a 4 anos. Não, é argumento para daqui a 2 anos. Tudo que se faz, o que se fez em 2024 é visando 2026. 2028 é só depois de 2026. Com essas observações, nós encerramos a nossa participação de hoje no primeiro bloco de notícias desta manhã.